Gente, tudo bem? Fiquei doida com uma palavra aqui, preciso partilhar com vocês, que está lá em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 15, diz assim: Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andássemos por veredas não aterradas, para as fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assombro. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a cabeça. Olha aqui, 17. Doida, né? A cabeça tá... 17. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Gente, para tudo. Quando foi que a gente ouviu exatamente essa palavra? Vou te mostrar as costas e não o rosto, para Moisés. Deus falou isso para Moisés, porque aqui, só para você entender um pouco de Jeremias, e foi na época de Jeremias que o povo foi levado para cativeiro, e eu já expliquei isso uma vez aqui, por que foi levado cativo? Porque eles pecaram? Não, porque Israel começou a praticar idolatria, a aderir outros deuses de outros povos e trazer para dentro de Israel. Então eles cessaram os sacrifícios para os pecados, eles pararam de olhar para o nosso Deus e começaram a olhar para deuses de outras nações e pararam com o sacrifício. E nos Salmos diz que o único Deus que perdoa pecado é o nosso Deus. Então Israel ficou sem remissão. E se eles ficassem sem remissão, eles estão com seus pecados. E aí Deus precisava se dividir, porque ele é santo. Então não tinha como ele habitar com Israel. Então Israel, por causa desse desvio, porque buscou outros deuses, e em outros deuses não há remissão de pecado, o que aconteceu? Acabaram por ser levados a cativeiro, tá? Porque estavam divididos daquele que é o único que perdoa. Porque o perdão de pecados, quem pode remir você e te abençoar. A gente precisa da remissão para ser abençoado. E Israel acabou se tornando maldito por isso. Então, é disso que ele está falando aqui, né? Procuraram outros deuses e tal. E ele falou, vou mostrar as minhas costas e não o meu rosto. Gente, se a gente for lá para... A gente já estudou isso aqui numa live. Em Êxodo, deixa eu só ver onde... já estava aberto. Êxodo capítulo 33, lá onde Moisés pede para ver o rosto de Deus. E Deus fala para ele, não poderás ver o meu rosto, vai ter que ver as minhas costas, porque aquele que vê o meu rosto morrerá. Pela passagem de Jeremias, eu percebi que não pode ver o rosto. Eu já tinha pensado isso há muitos anos, mas esqueci dessa ficha ficar guardada aqui. Não pode ver o rosto de Deus, por quê? Porque o homem era caído, né? O homem era humanidade caída, ou seja, o homem, mesmo que se fizesse sacrifício pelos animais, ele tinha que fazer aquilo todos os dias. Por quê? Porque ele constantemente habitava no pecado. O homem antes de Cristo, ele não é como nós. Ele é aquele que não é como nós que temos uma remissão para sempre. Nós nos tornamos justos para sempre. Nós não temos pecado diante de Deus. Mas no caso aqui não. Moisés e o pessoal do Velho Testamento, né, antes de Cristo, tinha pecado permanente, tinha que ficar fazendo sacrifício o tempo todo de animais, né, era um sacrifício contínuo pra ficar remindo pecado. Cara, pecadaiada do caramba, tinha um monte, né, a gente sempre tem um monte de falhas. Então ele falou, Moisés, não dá, né, tipo assim, o homem nessa condição ainda caída, que não se tornou justo ainda, ele não pode ver o meu rosto, ele morre. E aí me levou aquela situação que a gente já estudou numa live, né, que eu mostrei pra vocês a respeito de Deus não tá no tempo. Que eu acredito que aqui nessa passagem de Êxodo capítulo 33, foi dar o resultado do Monte da Transfiguração. Quando Moisés pede para ver a face de Deus, Deus fala, olha, a minha face não dá para ver, só dá para ver minhas costas, senão você vai morrer. Deus fala, mas eu mostrarei diante de ti toda a minha bondade. E aí no Monte da Transfiguração aparece lá, com Jesus, Pedro, Tiago e João, aparece Moisés e Elias. E o que eu acredito é que Deus levou Moisés no Monte da Transfiguração para ver a bondade que é Cristo, né? Cristo é a bondade de Deus, está no Salmo 27. Cristo é a bondade de Deus, para Moisés ver a face de Deus. Que, na verdade, nem é assim, é mesmo a face de Deus, mas como a face de Deus, na versão humana. Porque Deus conseguiu mostrar a face dele para nós quando ele encarnou. Porque antes de encarnar, só um homem na santidade, sendo justo, poderia vê-lo.
né? Não era a condição de Moisés. Moisés ainda era humanidade caída. Então, ele levou Moisés para ver Deus encarnado. Porque no Deus encarnado, quando Deus se tornou homem, ele tornou possível nós olharmos para ele naquela altura. Porque naquela altura ainda a gente não tinha a remissão de pecados para sempre, né? Só tivemos essa remissão depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então, ele levou Moisés para ver Jesus humano, né? O Deus humano. E no Deus humano, Deus se tornou homem justamente para poder se apresentar ao mundo. Porque ninguém podia ver a face dele antes. E depois que ele morreu e ressuscitou e ascendeu ao céu, nós recebemos uma remissão para sempre. Nós somos justos para sempre. Não, os nossos pecados não estão diante de Deus, né? Diante de Deus nós somos como Cristo, nós somos justos. E hoje a gente pode... A Bíblia fala que a gente verá Deus face a face. Hoje, se a gente morre, a gente tem condições de ver Deus face a face como Moisés não teve. Por quê? Porque nós somos remidos para sempre. Hoje nós temos a possibilidade de ver o rosto de Deus e não as costas, tá? Isso é muito poderoso, porque as pessoas têm muito essa coisa de intimidade com Deus. Não tem intimidade com Deus. Elas acham que isso é ficar orando 24 horas por dia. Se a gente fosse falar de fato sobre intimidade, a gente fala primeiramente sobre uma pessoa poder ver a outra verdadeiramente. Porque se eu me relacionar com uma pessoa apenas pelas costas, eu não consigo ter um relacionamento com ela. Quando você olha no olho, a expressão, ela fala muito sobre alguém. Então, essa questão de a gente poder ver a face, isso já é o fato da gente ser íntimo de Deus, né? O fato de eu ser remida, de eu ser justa para sempre, hoje, me dá a condição de não só ver Deus como homem, mas ver Deus em seu espírito mesmo. Ver Deus da forma espiritual. Eu tenho essas condições que a gente fala... A gente não pode manter o mesmo conceito ainda hoje. Ninguém pode ver a face de Deus. Não. Nós que somos remidos podemos ver a face de Deus. Nós podemos. Por quê? Porque fomos remidos para sempre. Somos santos. Somos justos. Nossos pecados não estão diante de Deus. Nós somos completamente limpos. Então nós já temos uma intimidade permanente porque a gente vê Deus face a face. Hoje você pode não ver a face dele literalmente desenhada, mas você, cada dia que passa, conhece mais sobre ele. E você conhece sobre ele simplesmente olhando as suas mudanças, porque as suas mudanças têm a ver com ele. Você muda para ficar segundo ele, para ficar parecido com ele. Sabe que toda melhoradinha que você dá, você está se parecendo com ele. Essa é a melhor forma de você conhecer ele, olhando para sua melhora. Você fala, caramba, sabe quando você tem uma coisa no pensamento de raiva e aqui dentro você não consegue agir assim? É tipo assim... Isso é o que o que ele é. E isso é a sua cabeça, né, humana. Então, nós hoje podemos sim ver a face de Deus. Hoje nós não estamos nos relacionando com ele pelas costas, porque nós temos remissão, porque nós somos justos. Gente, achei essa palavra tremenda e queria partilhar com vocês. Então é isso. Beijo!